Vamos saber agora como está o mercado financeiro. Primeiro, uma reportagem sobre uma entrevista ao programa Roda Viva, na TV Cultura, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ser contra mudar a meta de inflação e falou que está disposto a conversar com Lula e com o Congresso sobre os juros no país. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. O Conselho Monetário Nacional, órgão presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e formado também pelo secretário da Fazenda e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reúne na quinta-feira, pressionado por parte do governo para elevar a meta de inflação deste ano de 3,25% para 3,5%. O assunto será tema de reunião nesta manhã entre Haddad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, negou que tenha proposto um aumento de meta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou a integrantes da equipe econômica. Em nenhum momento, a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença. A gente acredita que se a gente faça uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade. Porque hoje, e aliás, esse é um tema que vale a pena desenvolver um pouco, porque tem muita divergência entre economistas sobre algumas coisas. Mas tem um grupo de economistas que acredita muito no sistema de metas que está um pouco dividido. Tem um grupo de pessoas que diz, olha, essa meta é muito baixa mesmo, a inflação basal americana subiu muito, então a gente precisa entender que ficou muito difícil atingir essa meta porque a meta foi feita num cenário onde a inflação mundial era baixa, você acreditava que a pandemia ia gerar deflação, então tem um grupo de economistas que pensam assim. E tem um outro grupo de economistas que dizem, não, olha só, se você aumenta a meta num momento como esse, onde a meta está um pouco desancorada, o que vai acontecer é o seguinte, os economistas e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta, ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Então você não só não vai ganhar flexibilidade, como vai perder. Hoje eu me situo nesse segundo grupo. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade. Campos Neto alertou ainda que eventual revisão da meta teria efeitos negativos. Eu tenho conversado com o ministro Haddad, acho que tem um esforço na parte fiscal grande. É uma conversa muito boa com a ministra Simone Tebet, ela está muito empolgada com o tema de avançar com a reforma tributária. Então, acho que à medida que os agentes econômicos entendam que a gente vai avançar com as reformas, a gente vai abrir espaço em algum momento para ter uma situação igual de dezembro, pode ser até que a gente tenha uma situação melhor. Agora, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento desses passos no dia a dia. Porque, de novo, o Banco Central quer fazer o melhor possível, ter os juros mais baixos possível, ter o crescimento mais sustentável possível. Mas a gente entende que é muito importante preservar esse ganho da inflação sob controle. Só para esclarecer. Questionado sobre as repetidas críticas de Lula à manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, o presidente do Banco Central reafirmou a independência da autoridade monetária e prometeu atuar para aproximar o órgão do Planalto. O Banco Central precisa trabalhar com o governo e que o ambiente colaborativo é o melhor ambiente para a sociedade, para o Brasil agora. Esse é um ganho institucional que eu acho que ao longo do tempo vai se mostrar como um grande pilar entre as instituições em termos de avanço do arcabouço constitucional como um todo. Na entrevista, o presidente do Banco Central disse que vai até o Congresso quantas vezes forem necessárias para explicar as decisões da instituição a respeito da taxa de juros. Nesta segunda-feira, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou uma orientação para que Roberto Campos Neto seja chamado para detalhar a política monetária do órgão. Campos Neto afirmou ser positivo o debate sobre os juros no Brasil. É importante falar sobre o tema de juros. O juro real no Brasil é alto? É alto. Mas eu acho que é importante, e essa é uma questão legítima para a sociedade. Então, assim, eu estou disposto a explicar quantas vezes for necessário. Uma coisa que eu tenho dito muito, e que eu acho que aí é importante a gente pensar, é o seguinte: existe uma certa confusão entre Selic e juros. Então, o que acontece? Isso é importante as pessoas entenderem. Hoje, quando a gente pensa em termos de economia, a gente tem 24% do crédito que gira indexado a Selic, ou seja, que ele está ligado
da Selic, mas tem 76% do crédito que não está na Selic. Ele está nos juros além da Selic. Então, a Selic é um juros que o Banco Central fixa de um dia, e de um dia para frente, o juros é determinado pelas pessoas e empresas que emprestam dinheiro para o governo. Mais cedo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, usou o evento de celebração dos 43 anos do partido, com a presença de Lula, para reforçar a ofensiva do governo ao Banco Central e ao patamar dos juros no país. Está na hora de enfrentarmos esse discurso do mercadocrata, dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual o risco? De não pagar a dívida? Mentira! Nossa dívida é toda em reais, numa proporção razoável do PIB. Ainda temos as reservas internacionais deixadas pelo PT. Eles mentem. E o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro, corrobora com a mentira, impondo um arroxo de juros elevados ao Brasil. Isso tem que mudar. Gleisi ainda fez duras críticas ao mercado e ainda disse que não há acomodação possível entre os interesses do partido e dos investidores, diante de 33 milhões de brasileiras e brasileiros que passam fome. Cristiano Vilela, foram vários destaques aí na conversa, na entrevista, né, do Campos Neto ao Roda Viva da TV Cultura. O que mais chamou a sua atenção? Olha, chamou a atenção, Cláudia, que o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele deixou claro a bandeira branca, né? O interesse em não polemizar com o presidente da República, em não polemizar com o governo e fazer com que a coexistência seja harmoniosa e seja pacífica. Ele reconheceu algumas falhas no trato pessoal, em algumas oportunidades, especialmente a questão de ter ido votar usando o verde e amarelo no dia das eleições, num contexto político muito polarizado, mas, por outro lado, demonstrou que é importante ter boa vontade com o governo com apenas 45 dias de mandato. Então, ele estendeu a mão. É importante agora que o governo Lula, o ministro Haddad e as figuras de destaque do governo federal também façam o mesmo gesto. Nesse sentido, a fala da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no evento de ontem, contrapondo a política do Banco Central ao fato de terem 33 milhões de pessoas passando fome, isso não é bom. Ela vem com uma inverdade, tensionar ainda mais um ambiente que não faz bem para o Brasil. O importante é que governo e Banco Central caminhem alinhados para o maior desenvolvimento do país. Mais destaques do mercado financeiro, agora com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Hoje, terça-feira, o assunto principal é a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao programa Roda Viva. Ele que publicamente colocou toda a sua posição em relação às últimas críticas, aos últimos ataques do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à autonomia do Banco Central e aos juros altos. Acho que foi uma entrevista importante. O presidente do Banco Central, de alguma forma, teve um tom conciliador, é verdade. Ele em nenhum momento atacou o presidente Lula, aliás, demonstrou interesse em se aproximar do governo no sentido de ajudar o Brasil em termos de crescimento econômico e combate à inflação, mas ele também não abriu mão das suas convicções e não abriu mão da defesa do Banco Central, que é a instituição que ele preside. Isso é muito importante, né? O que disse, de forma resumida, Roberto Campos Neto? Em primeiro lugar, sobre a polêmica de aumentar a meta de inflação. Vamos lembrar que ontem a gente explicou aqui no programa Mercado Financeiro que a meta de inflação para esse ano é de 3,25%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto para mais e para menos, e para o ano que vem essa meta cai para 3% e ficaria em 3% a partir de 2024. E há dentro do governo Lula quem defenda aumentar essa meta para 3,5% ou até 4% a partir do ano que vem. E o que o Roberto Campos Neto falou? Ele falou o seguinte: olha, quando você aumenta a meta de inflação, não necessariamente você facilita o trabalho do Banco Central. Por quê? Porque os agentes de mercado, os analistas, eles observam que a meta foi aumentada, eles automaticamente incorporam
essa inflação maior embutida na meta nas suas expectativas inflacionárias, nas suas projeções inflacionárias. E os empresários também. Se eles sabem que a meta do ano que vem, por exemplo, não será 3%, será 4%, ao fazer um plano de negócios, um orçamento para o ano que vem, esses empresários já incorporam essa inflação de 4% e não de 3%. E aí, se todo mundo vai incorporando uma inflação maior, quando você abrir os olhos, pode ser tarde demais. Essa inflação pode ter saído do controle. E o efeito final, prático, vai ser obrigar o Banco Central a subir juros e não reduzir os juros, que era o objetivo de quem propõe, obviamente, você flexibilizar essa meta. Então pode ser literalmente um tiro pela culatra. Você flexibiliza a meta e colhe juros mais altos. Então, esse foi um ponto importante que colocou o Roberto Campos Neto, e eu concordo com ele integralmente. Aliás, disse isso ontem aqui no nosso programa Mercado Financeiro. Outro ponto importante é que ele defendeu a autonomia do Banco Central como uma grande conquista da sociedade brasileira, eu concordo com ele também. E ele disse que o Banco Central não gosta de juros altos. Ou seja, para parar de demonizar o Banco Central como se ele fosse um grande vilão que gosta de castigar a sociedade com juros altos, castigar os consumidores e os empresários. E não é nada disso. O Banco Central é um órgão técnico que analisa os números, olha as expectativas inflacionárias do mercado e toma decisões a partir disso, né? Então, se as expectativas estão piorando, como de fato estão, o Banco Central não tem espaço para cortar juros. Ao contrário, o risco é de subir juros, né? Outro ponto importante que o Roberto Campos Neto falou na entrevista é de que o governo Lula pode, de fato, ajudar o Banco Central se aprovar uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos, uma nova âncora fiscal que tenha credibilidade, né? Que traga uma sinalização de uma trajetória positiva das contas públicas no Brasil e, além disso, se o governo conseguir aprovar uma reforma tributária que simplifique esse sistema caótico de impostos do Brasil. Esses dois fatores gerariam um choque positivo nas expectativas inflacionárias, que seriam reduzidas pelos agentes de mercado, consequentemente abriria espaço para o Banco Central cortar juros, né? Então acho muito importante mostrar isso, que o governo tem como ajudar o Banco Central a controlar a inflação e, consequentemente, cortar juros. E, por fim, ele também falou uma coisa importante que eu viro e mexe, repito aqui, que a inflação baixa, ela protege principalmente os mais pobres, a população mais carente. Portanto, é uma boa política social. Então, não adianta a gente achar que um pouquinho de inflação mais alta, tudo bem, isso ajuda o crescimento. Não ajuda o crescimento, ao contrário, faz com que a inflação suba, as expectativas subam ainda mais, e isso atrapalha os mais pobres, porque a inflação mais alta corrói o poder de compra da população mais carente. Então, o presidente Lula, em particular, tem de entender que o Banco Central pode ser um grande aliado na política social do governo dele. E parte dessa política social deveria embutir o controle da inflação, ter uma inflação baixa, porque isso ajuda principalmente os mais pobres. Porque os mais ricos podem se proteger no mercado financeiro, eles podem comprar um título público atrelado à inflação e o dinheiro está protegido. O mais pobre, infelizmente, não tem acesso ao mercado financeiro e muitas vezes sequer tem dinheiro para investir no mercado financeiro. Então, foi uma entrevista boa, um tom conciliador. Eu conversei com diversos agentes de mercado e a reação foi positiva. O mercado interpretou como boa a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e esperamos que isso dê um alívio nessa tensão entre presidente Lula e Banco Central. Claro que os próximos passos vão depender da reação do governo a essa entrevista. Se a artilharia do presidente Lula e do PT, principalmente, se essa artilharia continuar pesada contra o Banco Central, o trabalho do Roberto Campos Neto e tentar dar um tom conciliador terá sido em vão. Não vai ajudar em nada, né? A gente vai continuar tendo dólar pressionado, bolsas oscilando muito, até caindo aqui no Brasil, porque o mercado se assusta, os investidores se assustam. Por outro lado, se o governo entender que é o momento de erguermos a bandeira branca da paz e esse tom conciliador, a partir de agora, prevalecer numa relação harmônica entre Banco Central e Palácio do Planalto, ótimo,
todo mundo vai sair ganhando, o Brasil sai ganhando, a população sai ganhando, o Banco Central sai ganhando e o próprio governo Lula também sai ganhando. Bom, por falar nisso, vamos conferir hoje a abertura do mercado financeiro. Vamos colocar agora na tela o índice Bovespa, para quem nos acompanha por imagem, Panflix e também no YouTube. Claro que isso é apenas a abertura do mercado hoje. O que vai determinar se a Bolsa vai ter trajetória de alta ou de baixa vai ser a reação do governo à entrevista do Roberto Campos Neto. Então a gente vai ter ainda ao longo do dia muito tempo para ver como é que os mercados vão reagindo aqui no Brasil. No próximo gráfico a gente vai ver as principais bolsas internacionais. No canto superior direito, as bolsas europeias. No canto inferior esquerdo, as bolsas asiáticas, essas já fechadas, as europeias ainda com um pregão em andamento. E no canto superior esquerdo, esses números que vocês observam aqui são do fechamento de ontem. Por quê? Porque o mercado americano abre às 11h30 pelo horário de Brasília. E no mercado internacional, o que repercute hoje são dados de inflação nos Estados Unidos e de crescimento econômico na Europa. E o mercado continua aquele dilema. Tem hora que o mercado sente um alívio, oba, a inflação está caindo nos Estados Unidos, isso significa que o Banco Central americano não vai precisar subir tantos juros, isso anima as bolsas, mas há outros momentos em que o mercado teme por uma recessão, tanto no mercado europeu quanto no mercado americano, por conta da alta de juros. Então fica essa dicotomia aí, esse vai e vem. Tem dia positivo e tem dia negativo. E por fim, no último gráfico, o mercado de câmbio, o dólar, o euro e o Bitcoin, que, insisto, também essas três moedas e todas as outras vão oscilar muito conforme a gente for observando ao longo do dia a reação do governo à entrevista de Roberto Campos Neto. Eu insisto, foi uma entrevista positiva, não foi uma entrevista fácil para o presidente do Banco Central, mas ele acho que passou um recado importante de que a autonomia do Banco Central é uma grande conquista da sociedade, conquista essa da qual nós não deveríamos abrir mão. Bom, é isso, Cláudia Bartel, a gente volta amanhã com mais uma edição do Mercado Financeiro. Um grande abraço e até lá. Um abraço, Luiz, até amanhã.